Bom, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma reunião da Clínica Ginecológica. Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Daniela Pedroso Ferreira dos Santos, que é anestesiologista aqui da Cachoeirinha. Doutora Daniela, obrigado pela disponibilidade de dar aula para a gente. Fica à vontade, você tem o tempo que for necessário. Bom dia, gente. Bom, para quem me conhece, eu sou Daniela, sou plantonista aqui do Cachoeirinha da Sexta-feira. Além de anestesista, eu fiz pós-graduação em medicina paliativa no Instituto Paliar. E eu vou falar um pouquinho de dor, né? A dor é um assunto muito complexo, né? Na verdade, é uma especialidade, uma subespecialidade médica. Então, eu vou dar uma pincelada, né, em vários assuntos e atualizada em vocês, tanto no diagnóstico, né, dos tipos de dor, quanto no tratamento, ok? E onde que eu passo minha slide? Aqui embaixo, nossa, tinha outra. Então, esse slide, na verdade, eu tinha substituído porque a semana passada mudou o conceito de dor, tá? Pelo IASP. Saiu um novo conceito agora de outubro de 2020. Muda algumas coisas, algumas palavras em relação ao conceito da dor, tá? Então, ela seria uma experiência sensitiva, né, e emocional desagradável, associada ou semelhante, né, àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Eles mudaram um pouquinho, porque antes o conceito falava só em lesão, e hoje a gente fala também da sensação da lesão, porque nem sempre a dor ela é causada por uma lesão real, né? É uma síndrome muito complexa, né? Tem diversas dimensões dentro do quadro álgico. O paciente ele vivencia a dor tanto no aspecto físico, emocional, afetivo, cognitivo, social. Em 1967, Cecily Saunders, que é uma das fundadoras da medicina paliativa nos moldes que a gente tem atualmente, ela falou muito sobre o conceito de dor total, que é a dor total, a dor espiritual, a dor social, além, né, da dor orgânica, né? Então, a gente precisa entender que o nosso paciente, paciente com dor, né, ele não só ele tem aquele sofrimento físico, né? Então, muitas vezes a gente não leva em consideração, porque a dimensão daquela dor muitas vezes não é a mesma em relação ao estímulo, né? Ao estímulo que ele tem de dor. Mas a gente tem que levar em consideração todos os aspectos, né? Afetivos, sociais, cognitivos desse paciente. Bom, então vamos trocar aqui. Cadê onde que troca? Aqui, achei. Bom, primeiro, para ajudar o nosso paciente, a gente tem que classificar a dor, né? A gente tem que fazer o diagnóstico dessa dor. Então, em relação ao tempo de instalação, né? A dor é aguda, pode ser aguda, de um mês até um mês após o início da lesão. A dor pode ser subaguda, com duração de 1 a 3 meses, né? E nesse caso já pode haver uma mudança na aferência da dor. O que é isso? O estímulo nociceptivo pode já ter terminado, né? Já iniciou o processo de cicatrização, enfim, e já houve uma mudança nessa característica da dor. E a dor crônica, né? Que ela acontece mantida após 3 meses, né, do estímulo, não tem função de alarme e não tem fator desencadeante. E nesse caso já houve uma mudança na fisiopatologia dessa dor. Eu não vou entrar em todos aqueles aspectos de fisiopatologia da dor, de nociceptores, de vias aferentes, descendentes. Eu acho que é muito complexo. Eu vou para uma coisa mais prática mesmo, né? O que a gente pode fazer para diagnosticar que dor que esse paciente está sentindo e o que a gente vai fazer para tratar, tá?
Bom, quanto à etiologia, né, de acordo com a IASP, é a Associação Internacional para o Estudador, tá? É um órgão que regulamenta, né, todas as associações de dor no mundo. E a classificação atual da IASP é essa, em relação à etiologia da dor. A dor nociceptiva é a dor mediada pelos nociceptores, né? Então, houve um estímulo, um dano aos tecidos, né? E a ativação desses receptores, então, ela levaria a uma resposta, né, tecidual, acompanhada de um processo inflamatório. A dor nociceptiva, ela pode ser tanto somática quanto visceral, né? O segundo tipo de dor é a dor neuropática, né? A dor neuropática, ela é originada de lesão ou de doença do sistema, de todas as vias somatosensoriais aferentes, tá? Ela tem vários sintomas, sendo os mais comuns dor em queimação, dor em choque, alodínia mecânica. A dor neuropática, antes ela abrangia também a dor disfuncional, tá? Mas eu vou entrar agora na próximo item, que é a dor disfuncional. Porque qual que é a diferença? A dor neuropática, você tem uma lesão estabelecida de nervo. Então, seja ele um gânglio da raiz dorsal, seja um nervo periférico, seja a nível espinhal, a nível central, você tem uma lesão de uma estrutura nervosa. Então, isso levaria à dor neuropática. A dor disfuncional, até 2010, 2011, ela fazia parte do quadro de dor neuropática, tá? Porque acreditava-se que as dores sem o estímulo doloroso nociceptivo eram todas neuropáticas, e não, tá? A dor disfuncional, ela decorre da disfunção das estruturas moduladoras, né, do estímulo doloroso, mas não existe lesão de nervo, não existe lesão de tecido nervoso. Os melhores exemplos de dor disfuncional seriam, então, a cefaleia, né, a cefaleia primária, a enxaqueca, a migrânia e a fibromialgia. Você não tem um estímulo nociceptivo, né? Não tem lesão neurológica, mas você tem uma disfunção de todas as vias facilitadoras de dor, uma disfunção das vias moduladoras também a nível do corno dorsal da medula espinhal. Outro tipo de dor é a dor miofacial, tá? É a dor de origem muscular. A característica dela são os pontos em gatilho, né? As bandas de tensão. É uma dor profunda, referida à distância, né? E pouco delimitada. E ela responderia bem a, por exemplo, a relaxantes musculares, tá? E por último, a dor mista. Tá? A dor mista, ela geralmente tem características associadas, tanto da dor neuropática quanto da dor nociceptiva. A dor mista, ela está presente nas situações clínicas complexas, por exemplo, a dor oncológica, né? Na dor oncológica você tem a lesão tecidual, né, levando um componente nociceptivo. Muitas vezes você tem uma compressão de estruturas nervosas adjacentes, levando então a um componente neuropático. Por isso a dor neuropática é tão complexa de tratamento, né? Você tem que entrar tanto em relação ao componente nociceptivo, quanto em relação ao componente neuropático dela. Bom, então, a partir do momento que a gente caracteriza o tipo da dor que o nosso paciente tem, a gente também precisa caracterizar outros aspectos, né? A gente precisa perguntar direitinho na anamnese a localização dessa dor, se ela é profunda, superficial, localizada, se respeita ou não dermátomo, se ela tem... Como é a instalação dessa dor, né? Se ela tem um início súbito, se ela tem fatores desencadeantes, se ela é uma dor decorrente de procedimentos. Então, a gente tem que caracterizar isso. O tipo dessa dor, o tipo é muito importante para a gente caracterizar se ela é uma dor neuropática, nociceptiva, né?
dor em peso, pontada, latejante, queimação, choque, cólica, facada. Então, vários tipos que você precisa identificar bem, né, para que você faça o tratamento adequado. A irradiação dessa dor, né, qual que é a localização primária, sintomas associados como náuseas, vômitos, dispneia, sudorese, parestesia, se tem alguma posição corporal que melhora ou que piora, se tem agitação, ansiedade, né, associada à dor. É importante você também caracterizar bem a temporalidade, né? Qual período do dia que acontece, a duração, a frequência. Tem o chamado de dor incidental, é comum no câncer, o paciente está controlado do ponto de vista álgico, está com intensidade álgica baixa, e tem episódios de dor lancinante incidental. Isso também precisa ser bem documentado, né? E a intensidade da dor, né? E para a intensidade da dor, a gente usa as escalas. Bom, as escalas de dor, né? Podem ser as unidimensionais, que essa escala são as escalas mais comuns. Essa escala aqui, ela, na verdade, ela está abrangendo todas todas essas escalas aqui que eu estou falando, tá? A escala analógica visual, ela seria essa aqui primeiro, ó. Dividir a dor em leve, moderada e intensa. A dor, a escala analógica numérica, ela dá uma nota para dor. 0 de dor nenhuma e 10 é a pior dor que o paciente já sentiu. Então, através da escala analógica numérica, você consegue quantificar essa dor, tá? E para os pacientes que têm mais dificuldade cognitiva, crianças, idosos demenciados, você pode tentar usar a escala de faces, né? Uma facezinha alegre para sem dor, né? Uma facezinha bem carregada aqui para dor intensa. E você também pode usar o componente de cor, tá? Sempre passando do azul para o vermelho, o azul tem dor, né? Numa graduação de cor, a dor mais intensa em 10, em vermelho, tá? São escalas unidimensionais, tá? Elas levam em conta o que o seu paciente diz para você em relação à intensidade da dor dele. Nós temos outros tipos de escalas, tá? Que são as escalas multidimensionais. Esse questionário McGill de dor, ele avalia bem a parte sensitiva, afetiva e descritiva da dor. Então, quando o paciente responde esse questionário, a dor é caracterizada de forma até engraçada. É dor doída, dor lancinante, dor sofrida. Tem várias coisas que o paciente pode escrever, né? Um componente afetivo, o quanto essa dor o afeta, né? Existem também escalas que são utilizadas para pacientes que estão impossibilitados de comunicação, que não é porque o paciente não se comunica, tem não sentir dor, né? Então, os pacientes demenciados, os pacientes em UTI, entubados, sedados, né? Você tem que levar em consideração outros parâmetros, né? Para escalonar essa dor. Então, por exemplo, na escala PAINAD, nos pacientes com demência, você analisa a vocalização, padrão respiratório do paciente, se tem expressão facial de dor, linguagem corporal mais tensa, se é um paciente que consolável ou não, tá? Também pode ser usado em crianças, tá? A escala PAINAD. O BPS e o CPOT você usa bastante na UTI, tá? Que também leva em consideração expressão facial, são pacientes em ventilação mecânica. Aí você leva em consideração também o acoplamento dele à ventilação mecânica. Então, um paciente que provavelmente está em dor, ele não se acopla bem, ele não ventila bem, ele tem uma tensão muscular aumentada, uma face dolorosa, né? Então, dessa forma, você quantifica, né, de uma maneira subjetiva, né? Não é o paciente que está dizendo, de maneira subjetiva, mas você consegue quantificar se esse paciente está ou não com quadro álgico controlado. Bom, a partir do momento que você identificou o tipo da dor do seu paciente, a localização da dor do seu paciente e a intensidade da dor do seu paciente, agora a gente tem que tratar, tá? A Organização Mundial de Saúde, né, para organizar
a prescrição de medicamento analgésico, ela organizou essa escada analgésica que é bem interessante, tá? E tem cinco regras principais que a gente tem que levar em consideração para a prescrição de analgésico. Primeira regra principal: a principal via de administração é oral, tá? Por boca, preferência oral. Eu já vou explicar por quê, tá? Quando a gente for falar um pouquinho de farmacodinâmica, farmacocinética de alguns opioides, a gente vai entender por quê. Pelo relógio, tá? Intervalo regular. Isso aqui, gente, é muito importante. A gente tem que saber a farmacocinética da droga, o intervalo dessa droga. Não adianta você passar tramal de 8 em 8 horas. Tramal é de 6 em 6. Porque é a farmacocinética da droga, né? O seu paciente, se você passou tramal de 8 em 8, ele vai ter dor nas 2 horas finais desse intervalo. Então, o ideal é que você sempre faça intervalos regulares. Não existe tramal se necessário, não existe morfina se necessário. O analgésico ele tem que ser administrado em intervalos regulares, tá? Sempre respeitando a farmacocinética dele para que o paciente não tenha dor nos intervalos, né? E você não retroceda nesse controle da dor. Pela escada, que a gente fala, que a gente vai entrar na escada mais para frente, a escada ela vai te direcionar, vai ser direcionada de acordo com a intensidade da dor, né? Dores fracas, dores moderadas e dores fortes, né? Então, a gente tem um tipo de tratamento para cada intensidade de dor. O tratamento deve ser sempre individualizado, tá? A dose adaptada ao paciente, o início deve ser gradativo, né? E sempre titulado até o controle da dor. E atenção aos detalhes, né? Em relação à farmacocinética, farmacodinâmica da droga, em relação às vias de administração. Por exemplo, medicamentos de liberação lenta, jamais administrar por via de sonda nasoteral, jamais funcionar, por exemplo, a morfina de longa duração, né? MS-LONG, a oxicodona, medicamentos de liberação lenta, jamais macerar, tá? E sempre informar corretamente as vias, modo de administração aos pacientes e aos cuidadores, tá? Sempre tá de acordo com esses detalhes. Respeitando essas 5 regrinhas principais, a nossa chance, né, de controlar a dor do paciente é muito maior. Então, ó, pela escada analgésica da OMS, no primeiro degrau nós temos então o quê? A dor leve, tá? A dor leve vai de intensidade 1 a 3, né, pela nossa escalinha lá analgésica do outro slide. Ela pode ser tratada com analgésico não opioide, né, que são analgésicos não opioides, são os analgésicos simples, né, de pirona e paracetamol, e os anti-inflamatórios não esteroides. No segundo degrau, nós temos a dor moderada, é uma dor de intensidade de 4 a 6. Nesse caso, a gente poderia lançar mão então, dos opioides fracos, que é o tramadol e a codeína, tá? Atualmente, algumas evidências, elas têm apontado que a gente, nessa fase, já entre com os opioides fortes em doses menores. Porque a farmacodinâmica, a farmacocinética dos opioides fracos é um pouquinho complicada, como a gente vai ver ali para frente, tá? Tanto a codeína como o tramadol são drogas de difícil controle. E no terceiro degrau, então, a gente já entraria então com os analgésicos opioides fortes, a dor intensa, de intensidade 7 a 10, né? Então, nesse caso, a gente entraria com a morfina, com a metadona, a oxicodona, fentanil, hidromorfona. Em todos os níveis, né, da escala analgésica, está indicado o uso dos medicamentos coadjuvantes, porque a dor, ela é um mecanismo multimodal, né? Não só são os receptores opioides que estão envolvidos, né? Então, tem receptor NMDA, tem todo o processo inflamatório, cascata inflamatória que é desencadeada, tem o componente miofacial associado, componente depressivo, componente neuropático. Então, em todos os degraus da escala da OMS, está indicado e autorizado os medicamentos adjuvantes, tá? São os analgésicos comuns, os anti-inflamatórios hormonais, corticosteroides, antidepressivos, anticonvulsivantes e antagonistas NMDA. Nós vamos falar de todos eles mais pra frente, tá?
Então, atualmente, tem a caso das dores refratárias, né? Eu não vou entrar muito nessa questão, mas para o quarto degrau, que são as dores refratárias, que é o paciente com difícil controle de dor, mesmo em uso de adjuvante opioide forte, estão indicados bloqueios anestésicos, bloqueios neurológicos, bomba de PCA, estimulador espinhal, penalização, ablação, enfim, todos os procedimentos neurocirúrgicos, tá? Aqui, então, é um desenhozinho, né, da escala analgésica. Primeiro degrauzinho aqui, analgésico simples, né, os coadjuvantes, terapias não farmacológicas, bem que interessante. No segundo degrau, analgésico simples, o opioide fraco, os adjuvantes, terapias não farmacológicas sempre indicadas. No terceiro degrau, analgésicos, adjuvantes, opioides fortes. E no quarto degrau, então, os métodos invasivos, tá? Essa é a escala mais atual da OMS. Bom, vamos começar falando... Oi. Posso te interromper, fazer uma pergunta? Eu não entendi uma coisa, né? Um pouco atrás você falou, por exemplo, de não deixar tramal se necessário, por exemplo, e tal. E como que você faz isso, então, usando a escala da dor? Isso que eu não entendi. Então, por exemplo, você fez uma esterectomia, né? Então, a gente faz uma prescrição para uma cirurgia abdominal grande. E aí você deixa a paciente com medicação de horário. Você vai deixar ela com um analgésico simples de horário, um anti-inflamatório e tal, tal, tal. Aí você acha que o tramal, por exemplo, você tem que deixar de horário já também? Sim. Mesmo que a paciente não tenha necessidade de entrar no opioide fraco. O ideal é deixar de horário nos primeiros dias pós-operatório, porque é uma dor de intensidade, né? A dor pós-operatória da esterectomia é uma dor de moderada, né? Forte. Então, o ideal é que você deixe o tramal de horário, nem que você deixe uma dose menor, 50 miligramas, por exemplo, tá? Mas deixar de horário, sempre. Tá, eu assim, eu não consigo, juro, não tô te questionando, eu quero entender mesmo para poder até te ajudar a replicar isso para os residentes. Mas eu queria entender, por exemplo, então você tem uma paciente que ela não está sentindo dor, ela está confortável com dipirona e cetoprofeno, por exemplo. Ela não está sentindo dor, você pergunta lá na escala de dor, ela tem uma dor 1, 2 e tal, ou seja, ela está bem, né? Você não precisa entrar com o opioide. Mas de repente ela levantou, foi no banheiro, sentiu um desconforto maior, e aí você achou que ela precisa do opioide. Aí você não pode passar uma dose única, você tem que entrar de horário do opioide? Então, na dor aguda e na dor de forte intensidade, o tramal não... Eu vou entrar na farmacodinâmica de tudo. O tramal não seria o mais indicado, tá? A droga ideal para fazer esse tipo de coisa que a gente chama de resgate é a morfina. Tá. Então, o paciente teve uma dor incidental, ela levantou. Você faria um resgate com a morfina. Certo. A dor, você tem que estar sempre avaliando, né? Eu sei que é complicado isso na enfermaria, né? Mas você tem que estar sempre avaliando. Você fez a prescrição pela manhã, o paciente não tem dor, tem uma dor leve, você vai deixar só o analgésico simples, né? A dipirona, né? O anti-inflamatório. E você pode deixar uma morfina de resgate, não tramal. Entendi. Deixa eu vou te explicar. Tá bom. Bom, em geral, é que assim, o médico, em geral, ele tem muito medo de morfina, mas é a droga mais segura de todas elas, a mais eficiente, a mais fácil de titular, tá? Vamos voltar aqui, então. Bom, o que são opioides, né? Opioides são substâncias extraídas da papoula, né? Da Papaver sonifera, que é uma planta conhecida há mais de 5.000 anos, né? Usada em rituais sagrados, na medicina. Tem indício do uso da papoula há mais de 5.000 anos na Suméria, 1.500 anos no Egito, né? Dela foi extraído o ópio, né, que é utilizado como medicamento na medicina ocidental desde o século XVI, né? E a morfina ela foi extraída nos anos 1800 por Sattner e Gay-Lussac, tá? Opiáceos são todos os alcaloides naturais, que eles são extraídos diretamente da papoula, né? Tem que você tenha a conjugação de
estruturas semissintéticas, né? Então, os 3 alcaloides naturais, então, seriam a morfina, a codeína e o ópio, tá? Todos os outros são opioides porque eles têm componente semissintético, né? Fentanil, oxicodona, metadona, tramadol. Bom, os receptores opioides, eu vou falar bem rapidinho deles. Os principais seriam, então, o Mi, né? O Kappa e o Delta. O Mi é o principal responsável pela ação analgésica, né? Por toda a inibição das vias nociceptivas, diminuição de neurotransmissores e transmissores pré-sinápticos, né? Os ligantes endógenos do receptor Mi, então, seria a beta-endorfina e encefalina e a endomorfina, tá? A função principal do Mi é a analgesia, né? E como efeitos aí da estimulação dos receptores Mi, você teria depressão respiratória, diminuição da motilidade gastrointestinal, euforia, sedação e dependência física. Em relação ao receptor kappa, ela está ligada principalmente à dor visceral na acepção térmica, né? Ela tem função de analgesia, miose, disforia, alucinação e sedação. O principal analgésico que eu sei que todo mundo tem mania de usar é a petidina, né? A meperidina. E ela é um agonista kappa fortíssimo, tá? E a ativação de receptor kappa não é interessante, tá? O paciente entra em disforia, alucinação. Então, por isso que atualmente o uso de petidina ele é bem desestimulado, praticamente proscrito, tá? Aí tem também o receptor delta, né? Que também faz parte da dor inflamatória, né? A ativação deles também levaria, então, a analgesia, depressão respiratória, redução da motilidade gastrointestinal, tolerância e regulação do humor. A morfina, né, que é o nosso padrão ouro de opioide, que é o que a gente chama de potência 1, ela tem uma forte ligação, então, receptor Mi, receptor delta, tá? Eu vou falar de um por um agora, e aí eu vou tentar te explicar mais ou menos aquela questão do tramadol, tá? Bom, a codeína, ela é um opiáceo, né, um alcaloide natural, extraído diretamente da morfina. Tem propriedades antitussígenas e antidiarreicas, justamente antidiarreica por reduzir a motilidade gastrointestinal, né, por ativar receptor Mi e receptor delta. E ela tem 1/10 da potência da morfina, tá? Então, na verdade, a codeína ela não tem uma ação específica. Ela depende da metabolização dela em morfina. Ela é metabolizada em morfina por meio do citocromo P450-2D6, tá? 5 a 10% da população caucasiana não, possui alteração nessa enzima. Então, eles não metabolizam codeína em morfina. Então, de 5 a 10% da população, a codeína não tem efeito nenhum. Então, por isso que a OMS está planejando tirar tanto a morfina como o tramal do segundo degrau da escala, né? Porque são drogas muito complexas, né, do ponto de vista de metabolização. E existe uma outra classe de pacientes que eles podem ter uma ação exacerbada da codeína, porque eles têm uma alteração também nesse citocromo que leva a uma hipermetabolização, tá? Da codeína e morfina e maior risco de intoxicação. Então, é uma droga que tem um potencial de intoxicação desconhecido, né? E uma chance de não funcionar também muito alta, né? 5 a 10% da população simplesmente não responde à codeína. O intervalo de ação da codeína é de 4 em 4 horas. Não adianta prescrever Tilex para caso de 6 em 6. Não adianta prescrever Tilex para caso de 8 em 8. É de 4 em 4 horas. Se você tiver que não quiser dar uma dose tão alta, você tem que diminuir por dose, né? Não pelo intervalo. Você tem uma apresentação de 7,5 a 30. Você pode fracionar o comprimido de Tilex, né? O importante é que você mantenha isso de 4 em 4 horas. Porque passou esse intervalo de 4 horas, o paciente vai ter dor. Você não vai conseguir controlar esse paciente a longo prazo, tá?
No Brasil, a gente só tem apresentação via oral da codeína, então restringe bastante, né? Mais para nível ambulatorial mesmo. A gente tem as associações com paracetamol e diclofenaco, né? A prescrição, então, da codeína é de 7,5 a 60 miligramas por dose, de 4 em 4 horas. Uma dose diária máxima de 300 miligramas. Bom, o tramadol, tá? Agora vamos falar do tramadol. Ele é um dos analgésicos mais administrados, assim, no Brasil, né? É um analgésico de ação mista. Ele age tanto em receptor opioide, né? Ele se liga moderadamente em receptor Mi, é um opioide fraco, né? E tem também ação nos receptores kappa, nos receptores delta. Uma segunda ação, tá? Ele age para adrenalina e serotonina nas né, algumas duas peculiaridades em relação a essa ação sobre a recaptação de serotonina no tramal. Então, seria a prescrição de tramal junto com o inibidor de recaptação de serotonina, né, que é a fluoxetina, paroxetina, sertralina. Você já tem com essas drogas um aumento, né, da serotonina na fenda sináptica. Então, você pode ter um risco aumentado de síndrome serotoninérgica. Tá? A síndrome serotoninérgica é grave, combina com náuseas, vômitos e o paciente pode até ter um quadro vagal, bradicardia, até parada cardíaca por síndrome serotoninérgica. E outra relação importante é a ondansetrona, né? A ondansetrona, ela age diretamente no centro do vômito, né? E no nível do trato gastrointestinal, inibindo os receptores serotoninérgicos. Então, na verdade, nesse ponto de vista, ela antagoniza o tramal, né? E o tramal antagoniza a ação dela. Então, o ideal é que você nunca prescreva, né? Administre junto, né? Você respeite um certo intervalo. Ou que você use algum outro tipo de antiemético, né? Um neuroléptico. Mas a ondansetrona, especificamente para o vômito do tramal, ela costuma ser ineficiente. Aquilo que a gente estava falando sobre a preferência de se usar a via oral, tá? O tramal é uma droga emblemática em relação a isso, porque ele tem uma biodisponibilidade por via oral bem maior, tá? Ele é a potência, a potência dele por via oral é 2 vezes maior que por via endovenosa, incrível que pareça, tá? Então, por isso a preferência, né, sempre por via oral. O tramal, ele é 5 vezes mais, a morfina é 5 vezes mais forte que o tramal, por via oral, tá? Por via endovenosa, a morfina, o tramal é 10 vezes mais fraco, né? Então, outras formas de administração do tramal, endovenosa, intramuscular, intranasal, sublingual, retal. Então, em todas as vias parenterais, por ter uma menor disponibilidade, a potência analgésica dele é igual da codeína, tá? É de 10 para 1 em relação à morfina. E por via oral é de 5 para 1 em relação à morfina, tá? A meia-vida do tramal é de 6 horas. Dose máxima de 400 miligramas em 24 horas. 100 miligramas de 6 em 6 horas. Lembrando que existe a formulação de gota, tá? Que você pode titular de uma forma mais adequada, né? E aquilo que eu falei para vocês, a gente não pode diminuir o intervalo. E de preferência, não deixar tramal se necessário.
droga de resgate é a morfina, tá? Eu sei que é difícil, é um paradigma difícil de quebrar, mas os médicos em geral têm muito medo de morfina, mas é a droga mais segura, mais tranquila de ser usada e a que promove a melhor titulação de dor, a melhor analgesia a longo prazo, tá? Bom, a morfina é a nossa droga padrão, né? Potência 1, é um agonista potente dos receptores Mi, utilizada há quase 200 anos. Ao contrário do tramal, ela tem uma biodisponibilidade oral baixa, né? A potência da morfina oral é menor que da morfina parenteral, ao contrário do tramal. Quem age, na verdade, são os metabólitos principais da morfina, né? Que é o morfina 3 glicuronídeo, que é a M3G, e a M6G, tá? A M3G, ela corresponde a 45 a 55% dos metabólitos. Ela pode ter até um efeito antianalgésico, né? Pode estar ligada nos quadros de hiperalgesia, alodina e mioclonia. E a principal droga em relação à função analgésica, né? O principal metabólito é o M6G, tá? A morfina tem expressão renal. Então, aqui um parênteses, né? Paciente com insuficiência renal, a chance de efeito adverso por hiperdosagem é alta, né? E a gente, então, tem que rever as doses. Sempre rever as doses, tá? A morfina, ela pode ser administrada tanto por via oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea, epidural, intratecal, retal, né? Como eu disse, ela tem uma biodisponibilidade oral baixa, né? A potência dela por via oral em relação à parenteral é de 1 para 3. Então, por exemplo, né? 10 miligramas de morfina subcutânea, ou EV corresponde a 30 miligramas de morfina VO, tá? O tempo apesar do tempo da morfina, né, do tempo de intervalo da morfina ser de 4 em 4 horas, por via endovenosa, ela tem uma metabolização hepática mais rápida, então se recomenda até infusão contínua, tá? Para você manter uma analgesia por via endovenosa. As vias de administração preferenciais são subcutânea e a via oral, tá? De 4 em 4 horas. Morfina não tem dose tetra, você pode ir aumentando, desde que você preste atenção aos efeitos colaterais, tá? A gente vai falar também dos efeitos colaterais um pouquinho mais pra frente. As apresentações da morfina, então a gente tem, por via parenteral, a gente tem ampolas de 2 miligramas em 2 ml e de 10 miligramas em 1 ml. E a gente tem essa apresentação espinhal aqui que a gente só usa na anestesia, tá? Que é de 0,2. Vamos lá. Aqui a morfina de ação rápida, né? Aqui já para a gente manter VO, a gente tem comprimidos, então, de 10 e de 30 miligramas. Esses comprimidos podem ser fracionados, tá? Geralmente no paciente virgem de analgésico, opioide, ou no paciente de pós-operatório, a dose inicial de morfina é de 2,5 a 5 miligramas de 4 em 4 horas, tá? Então, aqui, ó. Essa aqui seria uma dose ideal de pós-operatório. Um paciente que, porventura, esteja com a via oral possível. Um paciente sem via oral possível, então o ideal é que a gente faça subcutâneo, tá? Tô falando um monte de coisa super diferente, tá? Mas são os consensos novos de dor. Morfina subcutânea, ideal, e metade dessa dose. Então, a gente entraria com 2,5 de morfina subcutânea de 4 em 4 horas. Para um controle de dor de moderada, de dor de intensidade moderada a forte, tá? E naquele caso que você me perguntou, de dor incidental, para você fazer resgate, né? O ideal, então, é que você faça resgate com morfina. Então, a gente deixaria 2 miligramas de morfina subcutânea de resgate, ou até endovenosa. Pode ser feito endovenoso para esse quadro de dor aguda, incidental, tá?
Bom, aqui tem a morfina de longa duração, isso aqui a gente só vai usar a nível ambulatorial. A partir do momento que você titulou a dor do seu paciente, você controlou a dor, aí você vai passar por uma morfina de longa duração, que a gente vai ver mais para frente. É o que você faz depois que você controlou a dor. Então, o ideal de prescrição, né, no caso de pós-operatório, então seria a morfina, né, 2,5 miligramas de 4 em 4 horas, associada aos adjuvantes, né, a dipirona e ao cetoprofeno, deixando o intervalo, deixando um resgate, né, de 1 a 3 miligramas 1 hora após a dose do horário. Que pode ser feito. E aí, nesse caso, a gente pode deixar se necessário. Morfina, sim. Morfina, sim. E aí você coloca como, assim, porque na prática a gente, é o que você falou, né? Tem um monte de mitos e um monte de medos, né? Que a gente... São os paradigmas novos, Isso. né? Na verdade, o tramal, ele vai ser, dentro em breve, pelo menos pelas sociedades internacionais de controle de dor, tanto o tramal como a codeína, eles vão cair fora, né? Eu acho que o médico brasileiro precisa aprender a mexer com morfina, né? E até eu não achei esse mapa, ele é bem interessante, que ele mostra o uso de morfina no mundo e no Brasil, né? A distribuição. E eles fazem um mapa mundi, os Estados Unidos, a Europa, o mapa mundi, o mapa deles em relação à morfina é gordinho, e do Brasil é uma tripa magrinha, porque o brasileiro ele tem muito medo de morfina, né? Ele acaba usando tramal, né, que é uma droga difícil, né, tem muito paciente com muito efeito colateral por conta do efeito misto dele, né, de aumentar muito serotonina, de ativar receptor kappa, né, e acaba optando por tramal para achar que é mais seguro. Mas, na verdade, a morfina é mais titular. Eu acho que assim, né? Não sei se você me corrige se eu estiver errado, a Lia que está aí perto também, né? Acho que os maiores medos pelo menos dos ginecologistas e obstetras em relação a tudo isso, né? A opioides no geral, né? Mas principalmente a morfina e tal, é a questão, acho que são duas, né? A questão da dependência e a questão da depressão respiratória. Acho que esse é o grande temor de todo mundo, né? E aí, queria que você falasse um pouquinho disso, né? Se são medos infundados. Mas o grande segredo é titular a dose, né? É você começar numa dose baixa, né? A morfina subcutânea, você pode fazer 1 miligrama, você pode ir titulando. Você pode fazer uma solução decimal de morfina, por exemplo, que nem vocês fazem da dolantina. Você vai titulando, faz 1 miligrama, 2 miligramas, 3 miligramas, em termos práticos, né? Controlou? Ok, é 3 miligramas a dose que controla. Né? Até uma analgesia de parto é interessante, né? A morfina endovenosa, em 1 hora, ela já metabolizou. A gente tem uma ideia de que ela tem uma duração prolongada. Não, em 1 hora ela metabolizou. Ela metaboliza, inclusive, mais rápido que a própria meperidina, né? A meperidina tem um intervalo de duração de 6 horas. A meperidina, ela pode ser metabolizada em normeperidina, pode aumentar diminuir limiar convulsivo, né? Você faz uma normeperidina num paciente que está sulfatando, a chance dele convulsionar é muito maior. Então, é uma droga que a meperidina já foi proscrita, não vou nem falar dela, tá? Ela foi proscrita já. Em termos de sociedade de dor, a gente não usa mais, tá? Em termos de segurança, né, para gestante, você acha que meperidina é menos seguro do que morfina? Para usar de analgesia de parto? Sim. E mesmo para analgesia pós-operatória. A morfina é uma droga facilmente titulável, né? Bom, vamos lá. Tá precisando de morfina? Bom, tem outras drogas também super potentes, assim, isso aqui mais para um pós-operatório, de repente um pós-operatório de consultório, a oxicodona é uma droga super potente, tá? Ela é 2 vezes mais potente que a morfina, ela tem apresentação de 10, 20, 40 miligramas, tá? A partir do momento que você titulou, por exemplo, o paciente
20 miligramas de morfina em 24 horas, controlou a dor dele? Você pode passar para oxicodona, né? Por exemplo, para casa. Só que a oxicodona é aquela coisa, ela tem um sistema bifásico de liberação, você não pode fracionar o comprimido, tem que tomar inteiro. E a grande falha no sistema que a gente fala, que é falha na matrix da oxicodona, é que todo medicamento que você vai prescrever para casa, opioide forte, você tem que usar um receituário amarelo, né? A oxicodona não, é um receituário branco, igual do Tramal e da codeína, só que ela é 2 vezes mais potente que a morfina. A oxicodona é uma das principais causas de abuso nos Estados Unidos, né? É uma que lá eles usam muito, muito, muito. Bom, existe também a metadona, tá? Que é um opioide sintético, né? Desenvolvido há 50 anos. A princípio, a metadona era usada para desintoxicação de opioide, né? Paciente drogadito. Mas ela tem também uma ação agonista opioide importante. Ela é bastante potente, dependendo da via de administração, ela chega a ser de 5 a 7 vezes mais potente que a morfina. Ela tem uma ação importante em receptor NMDA, que são receptores NMDA, eles são os receptores facilitadores da instalação dos mecanismos de dor patológica, né? Da hiperalgesia secundária, da lodínia. Então, ela age bem, né, nesses receptores. Ela tem uma ação importante também na dor neuropática, na estabilização de membrana, de neurônios, né, afetados, lesados. Ela tem uma boa disponibilidade por via oral, melhor que da morfina, tá? A morfina a gente aproveita de 10 a 30%, né, em termos de biodisponibilidade oral. A metadona não, é de 80% a 90%, tá? É bem alto, igual do Tramal. Tem metabolização hepática, né? E é a droga mais segura na insuficiência renal. Então, quando a gente fala em dor crônica, paciente oncológico, que já tem comprometimento de função renal, a gente sempre opta por metadona, tá? Tem excreção fecal também, né? Então, ele é bem mais seguro na insuficiência renal. Bom, desvantagens. A metadona é uma droga que, estou falando mais assim, ilustrativamente, né? Ela é melhor, seja usada assim, realmente, né, por especialista em dor, né, por oncologista, porque ela é uma droga, tem uma meia-vida imprevisível, né? É extremamente potente, então não é uma droga segura para ser usada aí no dia a dia da obstetrícia e acho que nem da ginecologia, tá? Mas quem lida mesmo com dor oncológica, né, com os oncologistas da ginecologia. Ela tem apresentação tanto parenteral como oral, né, comprimidos de 5 a 10, ampolas de 10 miligramas, tem início de ação lenta, metabolização lenta e, que é interessante nela também, é a administração confortável, né? Administração de 12 em 12 horas é bem confortável. Uma das grandes desvantagens da morfina é a administração de 4 em 4. Aqui também uma droga só efeito ilustrativo, que é o fentanil transdérmico. O fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina. O fentanil a gente usa no intraoperatório, né? Uma droga anestésica, né? Praticamente. Tem apresentação de 12,5, 25, 50, 75 e 100 microgramas. Ele é aplicado em forma de PET, tá? O início de ação dele é por volta de 12 a 24 horas e a duração de ação dele até 72 horas, né? Então, isso é interessante para paciente oncológico, né? Para paciente com quadro de dor crônica, enfim, no consultório. Bom, principais efeitos adversos dos opioides, tá? A curto prazo, ou seja, dentro da enfermaria, você acabou de fazer a medicação, qual o principal sinal, né, de intoxicação, então, por um opioide? Sonolência e depressão respiratória, né? A partir do momento que você comprovou que seu paciente está mais sonolento, mediu saturação, né, está em uma frequência respiratória mais baixa, a depressão respiratória principalmente é as custas de frequência, né? Frequência respiratória aí da gente normal, 10 a 15 incursões por minuto.
no caso de uma depressão respiratória por opioide, vai estar em torno de 4, 5 incursões por minuto, né? Então, como você vai tratar isso? Oxigenoterapia e naloxone, tá? Toda enfermaria, todo hospital tem opioide, tem que ter o naloxone, né? Bom, efeito adverso a médio prazo, né? Você vai observar alguns minutos, né? Até uma hora depois da medicação. Então, náuseas, vômitos, confusão mental e alucinações, tá? Bom, e aqui são efeitos do uso a longo prazo do opioide, tá? Então, que paciente que usa cronicamente o opioide, ele tem tendência à obstipação, dependendo do analgésico que você usa, se você está fazendo uma hiperdosagem, você pode ter um mecanismo de hiperalgesia, que eu vou explicar mais para frente, tá? O opioide, ele causa boca seca, sudorese, tremores, né? A longo prazo. Então, isso aqui é importante, tá? O ajuste da pressão de opioide. É aquilo que eu te falei de titular. Você aumenta progressivamente a dose até o controle da dor. Isso à beira do leito, tá? O ideal, à beira do leito. O paciente chegou num controle de dor, uma dor menor que 4, né? Ou teve algum efeito colateral intolerável, né? Aí você interrompe, né? Teve uma depressão respiratória, uma náusea em vômito importante, uma sonolência muito importante, né? Você chegou no seu teto de dose. Então, por exemplo, você titulou a dose de morfina. 1, 2, 3 miligramas, chegou em uma intensidade analgésica uma intensidade de dor de 4. Você vai deixar, então, prescrito de esses 3 miligramas subcutâneo de 4 em 4 horas, tá? Um resgate de 1 miligrama, 1 hora depois da dose que foi feita, né? Bom, aí você chegou nessa dose de 3 miligramas de morfina em 12 horas, de 4 em 4 horas. Então, você tem então 36 miligramas, né, em 24 horas de morfina. Você vai mandar esse paciente para casa, né, para controlar essa dor dele. Um paciente oncológico, por exemplo, você vai mandar ele para casa, controlou a dor. Então, a gente pode passar isso para uma morfina de longa duração, né? Para ficar mais fácil para ele tomar em casa. Então, aí você passaria, em vez de 36, né? 3 de 4 em 4 horas, você entraria com 2 doses de morfina de 10 miligramas, por exemplo, né? Ou de 20 miligramas. Ou você pode até fazer 15 miligramas, 30 miligramas em 24 horas, tá? Bom, é o que eu estou falando, aqui a conversão, né, para opioide de ação prolongada depois que você ajustou a dose. Bom, aí você tem um paciente que está internado, tem uma dor pouco responsiva. O que a gente tem que avaliar? De novo, progressão, né, da doença oncológica. Se você não está em uma dose muito elevada, né, levando a toxicidade, porque a hiperalgesia pode ser um sinal de toxicidade tardia. Aí você pode levar em consideração mudança de via de administração, né? Sempre o uso de adjuvantes, né? Para dor pouco responsiva. E tem uma coisa que a gente usa bastante em medicina paliativa, que é a rotação de opioide, tá? Então, toda vez que você chega numa dose alta de morfina, paciente, 300 miligramas por dia, você não consegue controlar essa dor do paciente, ou você tem muito efeito colateral, obstipação, hiperalgesia, aí a gente roda, por exemplo, a metadona, né? E essa rotação, ela tem as tabelas de rotação. Sempre que você roda, você consegue diminuir um pouquinho a dose do opioide para qual você rodou, porque você tem um ganho de potência, tá? E sempre levar em consideração também a abordagem não farmacológica. Gente, alguma dúvida? Eu tô falando umas coisas muito diferentes, porque assim, a minha vivência é diferente da de vocês, né? Eu lido mais com paciente oncológico, eu sou paliativista, né?
Não, Eu não sei total. se era bem Isso tal, até eu ia comentar aí com você. aguda, né? Não, não é bem meu enfoque aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí. De repente a gente fazer uma outra coisa com dor aguda, tá? Mas eu tô falando mais de dor crônica, de dor oncológica, né? De controle de dor a longo prazo. Vocês estão me ouvindo aí? Alô, alô, tá me ouvindo? Oi, Luiz. Oi, Daniel? Luiz. Você quer perguntar alguma coisa? Eu queria. Pode falar. Na verdade, isso que você falou, eu acho que sim, acho que essa é a grande dificuldade, acho que nossa aqui de nós que somos ginecologistas e obstetras, assim, né? Essa falta mesmo de prática, de lidar com tudo isso, né? Eu falo isso, né? Eu não sou tão inexperiente assim, né? E eu confesso para você, eu tenho medo de usar algumas coisas, né? Tenho receio de usar para as minhas pacientes algumas, né, os opioides, principalmente. A gente fica sempre tentando evitar de usar os opioides, né? E, e eu acho interessante isso tudo, né? A gente perder às vezes um pouco de medo de algumas coisas que são seguras, né, e que na nossa cabeça não são, né? Então, isso que você falou, a gente nessas nossas aulas aqui sempre são com essa intenção de quebrar alguns paradigmas. Eu acho interessante isso que você colocou da morfina e tal, do tramal. Eu acho que isso, na verdade, é uma mentalidade do hospital todo, né? A gente precisa talvez mudar isso, né, para a enfermeira lá na ponta também, porque ela também não está acostumada. Você chega lá e prescrever morfina, ela vai te olhar com aquela cara, vai te questionar, né? Então a gente precisa talvez isso recentemente a gente teve algum problema na obstetrícia com antibiótico, por exemplo, a gente mudou uma questão de antibióticos e a gente teve impacto na farmácia. Então, né, essa é uma proposta que eu acho interessante, que a gente precisa depois, né, discutir, a Lia, o Márcio e todo mundo, e a gente o Enoque, que é da obstetrícia e tal, e a gente talvez mudar esse enfoque mesmo, né? Da gente pensar em mudar a droga de escolha aí para resgate, né? Para Você morfina e sabe tal. que Acho esse não é um problema do Cachoeirinha, é um problema de todos os brasileiro, né? hospitais. Esses conceitos são novos, né? Uhum, A gente fala na medicina paliativa que já é uma cruzada, que a gente está começando, né? uhum, Tentando quebrar paradigma, tentando quebrar todo. A gente falava aqui, por exemplo, na pós, cada um ia para a sua cidade, cada um ia para o seu hospital, e a gente ia tentar plantar a sementinha um de cada vez, né? Quero que vocês entendam que isso aqui não é um protocolo, né? não, Isso aqui é o lógico. que a sociedade, a IASP fala, a Sociedade de Dor fala, é o que a Sociedade de Cuidados Paliativos fala. Né? Eu acho que assim, a gente pode tentar entrar num consenso, fazer um protocolo para o hospital, né? De Uhum, repente adaptar alguma coisa para dor aguda, né? Eu estou falando bastante de dor oncológica, que é mais a minha área, né? uhum, Eu, como anestesista, eu resolvo a dor aguda mesmo, aqui, no intraoperatório e no máximo na RPA. Né? Essa vivência de enfermaria, o paciente levantou, teve dor, eu não tenho tanto essa vivência aqui, né? E a gente pode adaptar esses preceitos novos, né? O que a Sociedade de Dor, o que a Sociedade de Cuidados Paliativos, a Agência Nacional de Cuidados Paliativos vem falando, para adaptar aqui também. Mas esse paradigma é difícil de quebrar em todos os hospitais. Eu trabalho na Prevent, nossa senhora, você fala de morfina lá, eu apanho, né? uhum. Mas você Mas é sabe assim que mesmo. aqui, por outro lado, também você está lidando com um público aqui dos nossos residentes que eles são uma esponja aí, né? Eles são uma esponja. Então, você passou um conceito novo, eles têm muito pouco preconceito, que é muito bom, né? Então, se você coloca as evidências aí, eles vão te ouvir, eu tenho certeza, e vão começar a fazer as coisas que você está recomendando. Então, acho que esse público é um público bacana para você, né, conseguir quebrar os paradigmas e mudar. É interessante, eu vejo isso, estou falando aqui, eu falo no nome da ginecologia da obstetrícia, né? Então, a gente propõe alguma coisa numa aula de obstetrícia na quarta-feira, na quinta-feira eles já mudaram e já estão fazendo coisas novas. Então, por isso que eu estou te falando, eu tenho certeza que depois da sua aula, né, talvez amanhã eu já vou receber uma mensagem: ó, doutor, eu estou aqui na enfermaria, quis prescrever a morfina, eu não consegui e tal. Então, é interessante isso, que eles são bem rápidos, eles conseguem absorver bem essas coisas. Se montar algum protocolo de dor aguda, né, na enfermaria, a gente pode tentar, né? Uhum, Eu vou falar um pouquinho agora dos analgésicos não opioides, tá? Drogas adjuvantes, pessoal menos pesado, né?
como eu disse, o tratamento da dor é multimodal, né? São milhares de mecanismos de ação diferentes, né? Eu não quis entrar nesse tipo de questão, porque realmente é muito complicado, aquelas vias ascendentes, facilitadoras, é um negócio muito complexo, precisa fazer um negócio mais prático, tá? Então, eles complementam, né, o alívio dos sintomas com mecanismos de ação diferentes, né? Então, nós temos os analgésicos comuns, a dipirona, paracetamol, né? Anti-inflamatório não hormonal, os adjuvantes seriam os antidepressivos, anticonvulsivantes, cetamina, bifosfonato, canabinoide e analgésico tópico. Eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Bom, a dipirona é uma droga fantástica, tá? Ela tem um efeito analgésico dose dependente. A gente também subusa a dipirona, tá? A dose máxima dela é 8 gramas por dia. Podemos fazer 2 gramas de 6 horas, seguramente, tá? Ela tem atividade analgésica, antitérmica, antispasmódica. Tem uma discreta atividade inflamatória, né? Tem uns estudos comprovando que ela tem inibição COX também, igual aos anti-inflamatórios. Potencializa o uso de opioides e anti-inflamatórios hormonais. Então, de repente, para montar um protocolo de dor, a gente gosta muito de fazer... como falo? Intermediar as dores, né? Intercalar, lembrei, intercalar. A gente gosta muito de intercalar, né? Dipirona com opioide, né? Então, aproveitando a potencialidade máxima dos dois, né? Sempre mantendo atividade analgésica, né? Importante. A dipirona, a gente encontra muito pouco trabalho dela assim, na literatura americana, né? Ela é praticamente proscrita nos Estados Unidos, né? Questão de patente, questão política, enfim. Mas ela é extremamente segura, né? O principal efeito dela, assim, a longo prazo seria a anemia plástica, mas é bem granulocitose, é super raro isso. Os americanos gostam desse aqui, né? Do paracetamol. O paracetamol, ele tem um grande problema, né? Que é hepatotóxico pra caramba, né? Dose máxima de 4 gramas por dia. Então, dose aí de 500 a 750 miligramas em 6 horas. Outra desvantagem é que a gente não tem a formulação parenteral no Brasil, né? É só bioral mesmo. Tem também propriedades analgésicas antitérmicas. Ele não tem nenhuma ação na COX, nem na cascata inflamatória, mas através da sua propriedade analgésica, ele consegue potencializar opioide e anti-inflamatório não hormonal, tá? Ele é a principal causa de insuficiência hepática aguda, principal causa de hepatite medicamentosa, de insuficiência hepática aguda, de transplante de fígado em gente jovem, intoxicação por paracetamol, tá? Principalmente, ele depende da glutationa hepática, né, para ser metabolizado. Principalmente se você fizer uso de outra droga hepatotóxica junto, ou se você fizer uso de álcool, você vai ter uma redução dessa glutationa hepática, né, e um aumento, então, da toxicidade pelo paracetamol. Eu, particularmente, não gosto. Bom, os anti-inflamatórios hormonais, né, que são o nosso braço direito, né, tem efeito anti-inflamatório, analgésico, antitérmico, agem na inibição da biossíntese de prostaglandina, né, através das enzimas da COX-1, da COX-2, né, reduzem toda aquela concentração tecidual de citocinas, substâncias pró-inflamatórias, né, diminuem a sensibilização central, periférica, né, por conta do desencadeamento da cascata inflamatória, né. Tanto os COX-1 como os COX-2 são igualmente eficazes, né? Potencializam a analgesia, né? Reduzindo o consumo de opioide. E eles têm aquele probleminha, né? Do efeito adverso gastrointestinal e renal, né? Usado com muita cautela em paciente idoso, paciente diabético, em paciente que já tem um componente renal importante, né? No caso da COX-1, você tem os efeitos
gastrointestinais mais importantes, a COX-2 nem tanto, mas efeito renal, tanto COX-1 como COX-2, eles são extremamente nefrotóxicos, né? Os COX-2, né, tenho aí também vários estudos em relação ao risco cardiovascular aumentado, né? São drogas que têm um efeito teto importante, né? Ou seja, você aumenta a dose, não aumenta mais a analgesia, mas só os efeitos adversos, né? Então, por isso, a utilização deles por curtos períodos, né? E numa população bem escolhida, né? Bom, os adjuvantes principais seriam, então, os antidepressivos, né? Os triciclos, que são os mais antigos, que é a amitriptilina, nortriptilina e imipramina. Os mais modernos são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, né? Inibidores duais, são os mais recentes agora, a duloxetina e a venlafaxina. Eles inibem tanto a serotonina quanto a noradrenalina, né? E tem sido usado como tratamento de primeira linha para dor neuropática. Corticosteroides também tem uma ação bem importante, principalmente em dor óssea, dor neuropática por infiltração, compressão de estruturas nervosas, né? Então, aquele paciente oncológico que já tem uma compressão adjacente, né, por infiltração tumoral. Ele é bem interessante na dor por obstrução de víscera oca, tá? Então, aquele paciente com uma pelve congelada, né? Um paciente com obstrução intestinal maligna, a gente usa altas doses de corticoide, né? Porque ele reduz bastante essa dor de obstrução na víscera oca. É muito interessante também na cefaleia por hipertensão intracraniana, né? Bom, anticonvulsivantes, eles reduzem, né, o fluxo de cálcio, a descoloração celular, então são super importantes nas dores causadas por lesão neurológica, né? Então, muito importante na dor neuropática. Os mais usados, então, é a gabapentina, a pregabalina, a carbamazepina e a oxcarbamazepina. Né? Bom, atualmente tem muito trabalho com bloqueador de receptor NMDA. Isso aqui é o nosso truquezinho na RPA, tá? Vou contar para vocês. A acetamina, essa droga é parente do ácido lisérgico, ela promove uma analgesia dissociativa, né? A gente usa na anestesia geral por conta disso, mas como analgésico, a ação dela principalmente é na modulação da dor crônica, né? Ela evita que você, depois de um quadro agudo, num pós-operatório, você desenvolva uma dor patológica, né? Por aumento da resposta no cone dorsal da medula. Esses receptores NMDA, quando eles são ativados, eles promovem uma facilitação da dor, né? Eles promovem uma hiperalgesia secundária. Então, quando a gente usa acetamina no intraoperatório ou no pós-operatório imediato, a gente consegue diminuir esse processo de dor crônica, a gente modula esse processo de dor crônica. Então, a gente tem usado bastante. E, atualmente, a Sociedade de Dor e a Sociedade de Cuidado Paliativo estão preconizando o uso da acetamina também na dor oncológica, na dor crônica, justamente por conta desse efeito dela em relação ao controle de hiperalgesia, né? O controle dos mecanismos patológicos de dor. Bom, bifosfonatos é o alendronato, eles são usados principalmente nos doentes oncológicos, né? Eles inibem a atividade dos osteoclastos, então eles são muito úteis na analgesia por dor de metástase óssea. Esse paciente que faz tumor de mama, eles usam a cliarédia, né? Melhora bastante a dor por inibir a atividade dos osteoclastos, tá? Bom, isso aqui é a última coisa que o pessoal está estudando, que é cannabinoide, né? A gente só tem o estudo aprovado no Brasil para espasticidade relacionada à esclerose múltipla, para alguns quadros de síndromes convulsivas, né? Mas tem uns estudos importantes, principalmente com a cinabilona por via oral, né? Tratamento de espasticidade relacionada à dor crônica, fibromialgia.
Bom, nos Estados Unidos eles usam bastante canabinoide aí nos casos de câncer avançado, tá? Por último, falar um pouquinho dos analgésicos tópicos, tá? A capsaicina, ela é uma pomada que a gente usa principalmente em neuropatia. Ela inibe a liberação de substância P, que está presente é uma substância liberada principalmente decorrente da lesão nervosa, né? Então, ela é bem interessante para diminuir a sensação de choque, de queimação, da dor neuropática. A aplicação tópica dela diminui bastante a sensação de choque. E atualmente a gente está usando bastante a lidocaína 5% PET, que é a toperma, tá? Que é super eficaz em dor neuropática, né? E a droga de escolha para neuralgia pós-herpética. Bom, gente, é isso. Ai, é isso, tá? Uma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? O presidente sempre tem, né, vergonha de perguntar, ninguém pergunta nada, então eu fico perguntando sozinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Sei que não é assim um tema central da aula, mas acho que tem a ver com tudo que você falou bastante de opioide e tal, né? E eu não sei se é uma moda, se é uma tendência, não sei. Essas questões de anestesia sem opioide, né? Opioide free e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que é isso, qual que é esse conceito, quais são as vantagens e as desvantagens. Assim, brevemente, óbvio que eu não quero que você se aprofunde muito, mas só para a gente entender o que é isso. Porque... Não, só para você dar um panorama do que é isso. Porque, né, hoje você falou um monte de opioide, e a gente vê, né, por outra mão, as pessoas falando, não vamos mais fazer opioide, anestesista pregando para não usar opioide. Só que você comentasse brevemente sobre isso. Na verdade, a anestesia opioide free, ela veio na trilha dessa analgesia multimodal, né? Você entraria com vários... Porque a anestesia é uma receita de bolo, na verdade, né? A gente usa um medicamento para analgesia, um medicamento para sedação, um medicamento para bloqueio neuromuscular, né? Um medicamento para controle do sistema nervoso simpático, né? Então, a gente usa várias coisas. Então, teoricamente, o opioide entraria como um hipnoanalgésico. A gente usa o opioide na anestesia geral como indutor de sono hipnótico e pela função analgésica dele, né? Até brinco com aquela questão da sedação no tirador. A sedação é você usar só o hipnótico, né? Você usar um Dormonide, um Propofol, né? Então, a anestesia geral, ela é isso, uma receita de bolo. Então, o que o pessoal está propondo atualmente? Por conta de efeito colateral de opioide, em relação a... Isso é uma moda mais americana do que brasileira, porque como eles têm um consumo muito elevado de opioide, eles têm um percentual de adição por opioide nos Estados Unidos, no Canadá, absurdo. Então, eles estão tentando tirar o opioide da anestesia geral para ver se diminui um pouco esse consumo do opioide no pós-operatório. Então, dentro do quadradinho da analgesia na anestesia geral, eles usariam outras drogas que também são analgésicos, né? Usariam anestésico tópico, né? Então, a analgesia opioide free vai lidocaína pra caramba, né? Eles colocariam, então, Gabapentina, né? a fornidina não, ai, caramba. Ai. Gabapentina? Não, gabapentina a gente não usa, não. Não. Usa depois para o pós-operatório, né? O pessoal faz muita pré-indução com pregabalina, né? Às vezes faz uma pré-anestesia com pregabalina. Depois bastante lidocaína, dexmedetomidina, TCDEX, né? Se usa bastante, que é um alfa-agonista. Propofol em altas doses, analgésico simples, dipirona em altas doses, corticoide, anti-inflamatório, tudo para evitar, né, o opioide. Então, eles fariam esse bloqueio da dor no intraoperatório com outras drogas, né, adjuvantes,
usando o efeito multimodal de cada um, né? E é uma tendência principalmente americana, como você perguntou, é uma modinha americana, né? No Brasil, eles fazem bastante na cirurgia bariátrica isso, né? Porque o paciente obeso é um paciente difícil no pós-operatório, ele tem uma tendência à adição, tem uma chance de pressão respiratória mais alta, por conta de apneia, né? Ele é um paciente que tem já uma via aérea difícil, tem apneia do sono. Então, o pessoal está optando bastante por fazer. Tem o Falcão lá, que é um cara lá da escola também, que ele é o speaker da analgesia, da anestesia opioide fria no Brasil, né? Eu trabalhei um tempo na Camargo, eles também ficaram com essa tendência, porque teoricamente o opioide ele pode diminuir a resposta imune, e tem uns estudos falando que o opioide pode aumentar a incidência de metástase no pós-operatório, enfim. Então eles andaram fazendo bastante opioide frio, tá? Você sabe, Mas vai realmente. Não, muito legal, assim, né? É que eu te falei, não queria que você se alongasse muito, eu sei que não é o tema da coisa toda, mas eu gosto muito desse tema de analgesia e tal, e eu acho que a gente, no geral, né, o não anestesista, subestima muito isso tudo, sabe? Eu vejo isso desde a época da faculdade, eu tenho essa impressão, né? Quando eu rodava na cirúrgica, as pessoas, elas subestimam muito a dor do outro, né? Então o paciente está com dor e, não, dá lá um negócio, aí você começa a dar, por exemplo, um opioide, aí já fica, acho que essa pessoa está ficando viciada já, tipo, não é possível, né? Você já deu uma vez, ela ainda está com dor e tal, então acho que a gente subestima muito essa questão da dor, né? Eu acho que a gente precisava falar muito mais sobre isso, né? Então já até puxo aqui o gancho, né, da gente combinar aí de novo com a Lia e com você, da gente falar talvez num outro dia, né, mais propriamente, né, de pós-operatório, de coisa né, que eu acho que isso é bastante o nosso dia a dia, né, até mais do que as questões oncológicas, né, e aí eu vejo, né, que nem eu te falei, eu trabalho em outros serviços e tal, e eu vejo propostas dos anestesistas e eu tenho dificuldade de entender essas propostas dos caras, né, e eles vão, com certeza, daqui a um ano, os caras vão dar plantão, vão trabalhar em outro lugar, os caras vão vir com ultrassom para fazer bloqueio da parede abdominal, lá fazer o TAP e não sei o que e tal. E você, como você é o dono da paciente, você nem sabe direito o que está acontecendo. Você fala, poxa, mas o que é isso? Me explica aí o que você vai fazer, né? Você quer que o que eu deixo depois no pós-operatório e tal? Então, acho que isso é uma coisa que dá muita conversa, né? Eles entram até na quarta etapa ali da escada, né? Para dor muito intensa. Então, a gente passando isso para dor aguda, né? O bloqueio é super bem aplicado também, né? Eu, como tenho essa formação dos dois lados, eu sou paliativista, sou anestesista, eu acabo fazendo bastante bloqueio analgésico para meus pacientes crônicos também, né? Eu acho que tudo soma. Tudo soma. Legal. Agora, essa questão do opioide frio, eu não curto não também muito, mas é uma tendência, assim, é modinha. Eu já ganhei uma anestesia opioide fria, eu não gostei também, viu? Então... Pós-operatório, como é que foi? Ruim? Foi péssimo. Odiei. Foi a pior dor da minha vida. Pior que é. Isso aí. Então, tá bom. Bom, obrigado. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguém quer perguntar mais alguma coisa. Sempre eu perguntando tudo, né, Lia? Meu caderninho aqui anotando. Eu fui muito para essa área da oncologia, da dor crônica, tá? Não sei, se vocês quiserem que a gente veja alguma coisa da dor aguda, a gente pode ver também. Tá bom? Obrigada, Dani. Imagina. Bom, isso aí. Obrigado pela aula, obrigado pelos esclarecimentos. Muito legal, muito bacana conversar sobre isso, que a gente não tem muita oportunidade. E já fica o convite aí para você falar de novo, especificamente aí sobre pós-operatório, essas coisas. Não, mas é muito legal, né, Luiz? Porque a gente já teve outras aulas aqui, sei lá, 2, 3 anos, e de pessoas que conhecem dor e falam muito. Não usem tramal com Zofran, tá? Um corta o efeito do outro. Se você for deixar o tramal, essas aulas, assim, a gente já teve, a gente acabou não difundindo isso, né? Deixe de horário, não deixe de resgate, não espera ativar o receptor de dor, tá? Não espera fazer isso, porque depois a dose que você usar é uma dose muito maior, né? E a morfina é altamente segura, a gente usa, a gente tem as pacientes oncológicas que usam,
a gente não tem dose teto. Então, assim, são vários conceitos, né, que a Dani colocou, e a gente tem que começar a usar, perder um pouco o medo, tá? E a ideia, eu acho que para todo mundo é essa mesmo. Mas Com foi certeza. ótimo. Não, é porque eu acho que a gente tem que sempre aproximar, né, a nossa teoria, as nossas aulas do que acontece no dia a dia, né? Não adianta a gente dar aula, cobra na prova dos caras, eles respondem lá na prova, mas chega na enfermaria e não acontece que a gente conversou aqui, né? Então eu acho que a ideia é sempre da gente trazer, né, essas quebras de paradigma e tal para o nosso dia a dia, né? Não adianta a gente ficar só lá no campo das ideias, né? Mas tá jóia. Vamos. Legal. Parabéns aí, obrigado a todos e até a próxima. Tá jóia, Liz. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.